Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Como é grande o teu amor por cada um de nós que somos tão pecadores. Abençoa este dia, abençoa agora o meditar da tua santa palavra. Abra o nosso coração e nossa mente para que possamos ouvir a tua palavra, possamos entendê-la, possamos crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 12, que diz assim: Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços, e olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra não chame ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai, que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, diz o ditado que palavras convencem, mas exemplos arrastam. Os fariseus, grupo que conhecia as leis do Antigo Testamento na ponta da língua, gostava muito de serem os juízes dos outros. Assim sabiam apontar bem o erro dos outros, faziam mais leis para poderem apontar mais erros, julgavam e condenavam quem pensasse diferente deles ou questionasse a autoridade deles. Gostavam muito de ostentar e divulgar como eles eram cumpridores da lei, eram exemplos para os outros, eram quase perfeitos, pensavam eles. Lembra, por exemplo, daquele fariseu que Jesus contou na história, que foi ao local mais alto do templo e gritou uma oração assim: Obrigado, Senhor Deus, porque eu não sou igual a esses pecadores aí embaixo. Eu cumpro as leis até mais do que eu deveria. Obrigado por eu ser tão bom. Enquanto aquele publicano, homem desprezado por todos, lá no canto da igreja orou bem baixinho: Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. No texto de hoje, Jesus fala sobre essa questão dos fariseus, até porque eles estavam incomodando muito a Jesus com pegadinhas para ver se ele falava alguma coisa que pudessem depois acusá-lo de algum crime. Jesus começa dizendo para os seus discípulos assim: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés, por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam.
Enquanto eles estavam ensinando a palavra de Deus, todos deveriam ouvi-los com respeito e seriedade, porque eles estavam ensinando a palavra de Deus. Mas Jesus diz: não imitem o que eles fazem, porque eles são orgulhosos, hipócritas e querem ficar ostentando que são melhores do que os outros. Jesus também diz para eles que eles colocam cargas, fardos, pesos em cima dos fiéis, dizendo que eles não tinham fé suficiente, que não cumpriam a lei suficiente, não serviam a Deus suficiente, e com os seus julgamentos condenavam as pessoas, em vez de falar do amor e perdão de Deus. Eles se achavam no direito de ter os melhores lugares em tudo, comerem as melhores comidas em primeiro lugar, porque se achavam melhores do que os outros. Jesus então diz: não imitem esses erros deles. Pelo contrário, entre vocês o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Jesus Cristo, sim, ele era o Filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele tinha todo o poder e glória de Deus, mas nunca ostentou nada, nunca quis ser melhor do que os outros, nunca foi orgulhoso nem presunçoso. Pelo contrário, veja o que diz Filipenses 2:5 em diante sobre Jesus. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Jesus Cristo era tudo de bom, mas se dispôs por amor a nós a deixar o céu, se tornar criatura de Deus, sofrer pelos nossos pecados na cruz, morrer e ressuscitar para nos salvar. Jesus sempre fez tudo por nós e continua fazendo. Ele cuida de nós. Ele enviou seu Espírito Santo para nos dar e fortalecer a fé, a esperança e o amor através da sua palavra. Ele nos abençoa, protege e ampara diariamente. Ele está conosco todos os dias, até nós estarmos com Ele no céu. E por que Ele faz tudo isso? Somente por amor. Jesus diz para nós hoje: não sejam iguais aos fariseus, orgulhosos, presunçosos. Não se achem melhores do que os outros. Até porque, estimado irmão e irmã, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores. E Jesus completa: quem quer ser importante no reino de Deus, seja o que serve aos outros. Hoje também existem pessoas chamadas de cristãs que são muito orgulhosas e se acham melhores do que os outros, mais santos que os outros. Também tem pessoas que se intitulam líderes de igreja, mas exploram a fé das pessoas, mentindo em nome da palavra de Deus. Também tem igrejas que, em vez de proclamar o perdão de Deus através da fé em Cristo como Senhor e Salvador, colocam medo nas pessoas e retratam Jesus como o juiz que vai castigar quem não fizer aquilo que eles dizem. Tem igreja que, em vez de aliviar as cargas pesadas do pecado das pessoas, ainda coloca mais cargas, dizendo que precisam fazer isso ou aquilo para Deus ter piedade e perdoá-las. Jesus diz: não façam isso. Proclamemos em alta voz para este mundo que anda tão sobrecarregado de problemas, dificuldades e aflições causadas pelo pecado, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação através da fé nele. Somente a salvação.
e há salvação de verdade para todo pecador que se arrepender dos seus pecados, que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador e quer viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus. Todo pecador que crê em Cristo tem este nosso Senhor e Salvador perto dele, é abraçado por Ele nos bons e maus momentos da vida e é conduzido por Ele até o céu. Como cristãos, tenhamos o mesmo amor que Jesus tinha. Amemos a Deus acima de todas as coisas e amemos as pessoas e façamos de tudo para fazer o bem às pessoas e levemos esse amor de Deus às pessoas. Cuidemos, estimado irmão e irmã, para que o tal do orgulho não tome conta de nós e nunca nos achemos melhores do que os outros. Com humildade vivamos e com humildade sirvamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Colossenses 3 diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós somos pobres e miseráveis pecadores. E o Senhor, através de Jesus Cristo, nos abraça, nos perdoa, nos aceita e quer nos tratar como teus filhos. Como é grande o teu amor por cada um de nós. Te louvamos por Jesus Cristo ter vindo ao mundo e com humildade ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Que nós também possamos viver de uma maneira humilde, sincera. Que nós possamos te amar acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E com a nossa vida possamos honrar e glorificar o teu santo nome. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.